começamos hoje a falar sobre Nossa Senhora de La Salette, né? La Salette é uma região da França, próximo aos Alpes franceses, não muito longe da divisa com a Itália. Nossa Senhora, numa ocasião no dia 19 de setembro de 1846, 19 de setembro de 1846, portanto, a segunda aparição de Nossa Senhora naquele século XIX, né, na França. Pois antes, Padre Guido, em 1830, Nossa Senhora já havia aparecido na França também, né? Sim, Diácono Enrique. Nossa Senhora apareceu na cidade de Paris para Catarina Labouré, uma religiosa vicentina. E foi exatamente aquela, não foi uma vez só, que apareceu mostrando, inclusive, a medalha milagrosa, que é num convento que até hoje existe. No ano 1846 aparece aqui em La Salette, nos Alpes franceses. Alpes são os montes que separam a França da Itália, formando uma divisa natural, digamos assim, né? E depois, no ano 1858, por 18 vezes, Nossa Senhora apareceu em Lourdes, no sul da França, para Bernadette Soubirous. Podemos dizer, de verdade, 3 aparições em 3 lugares bem diferentes, cada um com um estilo e com uma mensagem diferente e bem apropriada, no mesmo país, na França. Eu pedi para o Lucas já começar a colocar algumas imagens para a gente, lembrando a imagem que ficou famosa a partir dos relatos dos videntes de Nossa Senhora de La Salette. Né? Nossa Senhora tem 2 maneiras, uma maneira sentada, que foi o início da aparição. A aparição de Nossa Senhora em La Salette já está aí a imagem, inclusive essa imagem que fica em frente ao santuário, que lá foi construído, daqui a pouquinho a gente mostra. Tanto essa imagem dela sentada, depois na sequência, famosa também, quando ela fica de pé, pois tudo isso aconteceu, Padre Guido, numa única aparição. E as roupas que Nossa Senhora se apresentou naquela ocasião para as 2 crianças, era comum, já está aí então a imagem também. Sim. Diante das 2 crianças, que são os 2 videntes, era uma roupa comum dos camponeses daquela região. Sim, exato. Nossa Senhora não apareceu como no caso de Fátima, de Lourdes, né, com uma bela veste branca, uma faixa azul, etc. Não, mas com um traje de mulher camponesa da região. O que diferencia é também, digamos assim, uma postura um pouco atípica. Nossa Senhora apareceu sentada numa grande pedra, com as mãos cobrindo o rosto enquanto estava chorando. Aquela imagem que a gente acabou de mostrar, que tem um tom de bronze, é a imagem que fica em frente ao santuário mesmo, que ali foi criado um santuário. Daqui a pouquinho, na sequência do programa, a gente vai mostrar o santuário. Mas depois, Lucas, põe pra gente já uma imagem então colorida, né, de acordo com os relatos dos 2 videntes, para a gente entender um pouco o que eles viram, como eles viram a Nossa Senhora. Pois Nossa Senhora estava, o Padre Guido vai descrever como ela estava usando 2 correntes, sim. Inclusive tinha uma cruz numa das correntes, uma espécie de coroa, um diadema dourado, muito brilhante na sua cabeça. Está aí já as representações coloridas, inclusive com as cruzes, etc. Padre Guido, as 2 crianças viram exato. ela de maneira muito bonita e gloriosa, como sempre. Vamos, em primeiro lugar, Diácono, identificar as 2 crianças, né? O menino Maximino Giró, com 11 anos de idade, e a menina Melania Calvat, com 15 anos. Então, é o Maximino com 11 anos. Sim, e a Melania com 15. Com 15 anos. Com 15 anos, inclusive. Está aí a foto dos 2, inclusive. A Melania, com 15 anos, foi aquela que assistiu até o fim a esta aparição, que durou muito tempo, mais de 2 horas, porque Nossa Senhora, a um certo ponto, ditou palavra por palavra, e a menina, entre aspas, nunca tinha aprendido a ler nem escrever, mas um fato milagroso, ela escreveu uma regra com a qual Nossa Senhora queria que se formasse uma ordem religiosa,
que até hoje existe. Os monges ou frades, o padre Saletino, chamado da Salete, Saletinos, né? E com uma finalidade específica de anunciar a sua mensagem no mundo de hoje. Certo. Digamos logo que o fato de Nossa Senhora aparecer chorando significa que alguma coisa de grave estava acontecendo, ou até querendo projetar a imagem de Maria que chora até nos nossos dias, alguma coisa continua acontecendo. Na Itália, por exemplo, no ano 1953, na cidade de Siracusa, por 3 dias, uma imagem de Nossa Senhora chorou. E até hoje aquelas lágrimas estão recolhidas num vidro e foram submetidas à apreciação de tantos médicos e também em tantos laboratórios e resulta exatamente como lágrimas humanas. Nossa Senhora usa um traje de uma mulher que trabalha no campo, certo? E depois tem uma corrente pesada nos ombros e uma mais leve nas mãos, com um crucifixo que resplandece. Notamos também aos pés de Nossa Senhora alguns instrumentos que os colonos usavam e continuam usando. Temos um martelo e também temos um alicate, né? Principalmente ao lado da cruz, né, Padre Guido? O martelo e o alicate sim, ao lado da cruz. Ao lado da cruz. É assim que Nossa Senhora aparece. De repente, diante das 2 crianças, ela se levanta. E Melania faz questão de descrever que a altura de Nossa Senhora não era uma altura tamanho normal, mas superava, digamos assim, a altura média de uma mulher. Inclusive, a Melânia descreve que Nossa Senhora estava sobre a relva, porém seus pés não afundavam na grama. Né, justamente uma aparição mística, né? Se trata da Virgem Maria, de uma maneira mística e gloriosa, aparece diante dessas crianças, tanto o Maximino quanto a Melânia, né? Exato. As 2 crianças, meus amigos, filhos de camponeses, gente muito humilde e simples, ficam, desculpe a expressão, apavorados diante do teor da mensagem que Nossa Senhora transmite. Certo. E a aparição terminará com um envio das 2 crianças para comunicar para tantas outras pessoas, inclusive até o bispo da diocese de Grenoble, a diocese mais próxima, o conteúdo desta mensagem. Digamos logo, para os senhores não se assustarem, mas faz parte um pouquinho do comportamento humano, até de uma criancinha que não gosta de ganhar uma bronca do papai ou da mamãe, né? Mas o conteúdo da mensagem de Nossa Senhora é uma bronca dirigida, sobretudo, às pessoas que continuam a obra de Jesus na Terra. Fico, não digo a palavra envergonhado, mas também eu, como sacerdote, presto muita atenção ao conteúdo da mensagem de Nossa Senhora da Salete, porque ela também fala e chama a atenção de tantos padres que não se comportam bem. O senhor já fala sobre isso, Padre Guido, mas é interessante porque, bom, das famosas aparições, Fátima tem um peso, né? Tem um peso de conversão, de guerra, etc. Mas das 3 aparições da França, na qual a gente fez referência, Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora de Lourdes, as 2 têm talvez um apelo mais maternal, ainda mais Nossa Senhora de Lourdes, com tantas curas que até hoje acontece lá. No caso de Nossa Senhora da Salete, talvez isso seja atribuído também, porque as pessoas têm um certo receio, e eu já até pergunto para o senhor, Padre Guido, Sim. Parece que as pessoas têm medo, o senhor concorda? Porque, primeiro, que é uma mensagem forte. Sim. Segundo, que é uma mensagem que direciona tanto para o povo da época, porque Nossa Senhora falou diversas vezes, só já lembrando alguns detalhes, do problema das pessoas que não iam na missa naquela região, dos camponeses que blasfemavam contra o nome de Jesus, principalmente quando tinham problemas nas suas colheitas, entre outras coisas, do problema do clero, que o senhor vai explicar para a gente o que Nossa Senhora falou em relação ao clero. Sim. Né? Então, como fala de mensagens pesadas e de difícil compreensão, não, mas é difícil escutar, como o senhor disse, broncas.
Ainda mais numa ocasião, né, naquele contexto, talvez essa aparição das três ficou um pouco deixada de lado. Mas eu ainda coloco um outro detalhe aqui para o senhor já comentar tudo de uma vez, Padre Guido. Sim. A Revolução Francesa aconteceu no ano 1789, a partir do ano 1789. Nós estamos no ano 1846, ou seja, poucas décadas depois de um terrível acontecimento que foi a Revolução Francesa, onde a partir de então começou a ter muitas perseguições religiosas, assassinatos de pessoas do clero, ou um grito mesmo que o homem naquela ocasião fez de independência de Deus. O homem que não queria mais dar espaço a Deus e não deu, né? Então, nós temos essas três aparições na França, pouco tempo depois da Revolução Francesa, em especial essa, Padre Guido, onde a cobrança é um pouco maior. O senhor concorda, Padre Guido? Parece que as pessoas têm um pouco de medo dessa aparição? Sim, estou plenamente de acordo, Diácono Eric. Porém, meus amigos, a finalidade da mensagem não é aquela de desconhecer ou ficar só com medo, não. Todas as correções também, quando vêm da parte de Deus, são uma expressão do amor que Deus tem para conosco. É claro que Nossa Senhora, eu vou dizer logo uma frase muito pesada, que ela pronunciou, digamos assim, a respeito até do clero. Olha a palavra que ela usou. Os sacerdotes, ministros do meu filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornaram-se, olha que frase, cloacas da impureza. Cloacas da impureza. É forte, Padre Guido, é forte. Uma muito forte, muito pesada. Olha, seria suficiente uma meditação sobre esta expressão para, se for o caso, até modificar imediatamente o estilo de vida, Porque pessoas que se consagram a Deus e talvez usam uma máscara de falsidade ideológica ou uma hipocrisia. Você, diácono, iniciou o nosso programa de hoje mostrando a fotografia daquela noite que me tornei padre. Fazendo um balanço, 45 anos de sacerdócio, eu estou com medo, digamos assim, de poder cair neste perigo. É que o senhor quer dizer que ninguém está fora dessa mensagem, Exato. Ninguém está excluído disso. É aí a necessidade de se prevenir para agradar a Deus, sobretudo neste ministério sacerdotal que requer a consagração total de uma pessoa a serviço de Deus e dos fiéis que Deus entrega diariamente aos nossos cuidados pastorais. E continuando, para dar uma resposta completa à sua pergunta, é verdade que estamos somente a poucas dezenas depois da Revolução Francesa que lutou contra o clero. Não esqueçamos, minha gente, as aberrações que aconteceram naquela época contra o clero, contra o Papa, contra os sacerdotes, etc. Nossa Senhora, aqui em La Salette, mostra também a sua preocupação diante dos governantes, porque eles, os governantes das várias regiões da França, irão abolir todo o princípio religioso para dar lugar ao materialismo, ao espiritismo e a toda espécie de vícios. Quer dizer, foi uma pressão mesmo de toda a sociedade, um acontecimento social que tentou excluir Deus da história. Exato. E nós sabemos que todas as vezes que acontece uma coisa desta, de excluir Deus, a pessoa se torna Deus, mas um Deus que não vai para frente. É o erro gravíssimo que sempre aconteceu na história, certo? Quando uma pessoa procura um lugar que não lhe pertence. O homem sem Deus não vai para frente. E aí começam as aberrações. Pelo fato, como diz até a psicologia, que a pessoa humana não pode viver sem ter ideais. Se o ideal prioritário, que é exatamente a pessoa de Deus, não ocupa o primeiro lugar, entra logo aqueles que são chamados de mecanismos de defesa.
por isso riqueza, ouro, prazeres, digamos assim, coisas passageiras. Se falo para mulheres um capítulo da novela, se falo para os homens pode ser um jogo de futebol. Isto é, coisas passageiras que ocupam o primeiro lugar e a primeira preocupação. É o gravíssimo erro de uma materialização que não leva a nada. Padre Guido, não é fácil quando a gente olha mesmo, realmente comentando sobre essa aparição de La Salette. Põe mais imagens para a gente, Lucas. Nossa Senhora chorando. Começa ajoelhada, sentada sobre uma rocha. Né? Ajoelhada não, desculpa. Sentada sobre uma rocha, né? Debruçada sobre os seus joelhos, chorando. As crianças ficam assustadas. De repente, Nossa Senhora os chama, as duas crianças, né? O Maximino, de 11 anos, e a Melânia, de cerca de 15 anos. Simples, pastores ali do lado, ela com vestes de camponesa, se bem que a descrição da Melânia em relação a isso, tem uma passagem que ela diz assim, ó, o vestido da Santíssima Virgem era branco, prateado e todo brilhante. Não tinha nada de material, estava composto de luz e de glória variante e cintilante. Na terra não há expressões nem comparação para usar. Imagina a tamanha beleza da Mãe de Deus naquela aparição e em todas as outras. O tamanho da glória de Deus resplandecendo naquela criatura, a Virgem Maria, sendo ela a mais íntima da Santíssima Trindade, escolhida pelo Pai, gerou o Filho pela ação do Espírito Santo. A beleza, isso acontece nas outras aparições, os videntes de Fátima, tanto de Nossa Senhora das Graças, todos ressaltam a beleza indescritível de Nossa Senhora. Mas, apesar da beleza indescritível, era pesado o que ela via trazer, né, Padre Guido? O que eu ia passar a palavra para o senhor dizer é o seguinte, Padre Guido, apesar dela ter falado contra as dificuldades que ela via no clero, contra essas blasfêmias mesmo que ela reclamou que as pessoas faziam com o nome de Jesus, especialmente os camponeses em relação às dificuldades com as colheitas. Ela falou, inclusive, do problema da quaresma, de muitas pessoas que deixavam de fazer a penitência. Olha a expressão que a Virgem Maria usou. Na hora de fazer a penitência, ao invés de se abster da carne, correm para o açougue como cães. A expressão que ela usou, como cães. Pessoas que não estão nem aí para a abstinência de carne e correm para o açougue como cães. Quer dizer, tudo isso, Padre Guido, gera uma coisa parecida com as outras aparições. Aí sim, Fátima, Lourdes, que é a questão da conversão. Perfeito. Nós notamos, por exemplo, em Fátima, Nossa Senhora chegou até a mostrar o inferno para as três crianças, certo? Dizendo, inclusive, foi na palavra da menina Lúcia, naquela época, disse que as almas que estavam caindo no inferno eram parecidas às folhas que se afastam das árvores, que caem das árvores quando chega o período de outono ou de inverno. Se nós vamos em Lourdes, mais de uma vez a Nossa Senhora falou penitência, 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 pela conversão dos pecadores, para a mudança um pouquinho da vida. E aqui nós notamos que nessa letra todo um tom, digamos, muito sério e triste. E vou dizer mais, Diácono Eric. Os dois meninos foram encarregados de divulgar esta mensagem, mas ninguém queria dar bola acreditando. E foi aí que a menina, sobretudo, com 15 anos, achou por bem, quando ela começou até a ficar muito triste, porque ninguém acreditava no que ela estava dizendo, digamos assim, me pediu para os pais de afastar-se até do lugar. Aliás, isso é outra coisa comum entre os videntes. Nossa Senhora, o sofrimento e a perseguição, né? Sim, sim. E toda a vida de Melânia foi uma verdadeira perseguição da parte de pessoas que não acreditavam na mensagem, e ela não teve até a morte, repito estas palavras, até a morte, uma residência fixa. Ela escolheu sair até da França, viajou para a Itália, parando em vários lugares, né, até chegar numa cidade na ilha da Sicília, chamada Messina, olha, agora me sinto parte em causa, onde se encontrou com o fundador da minha congregação. Pois é, Santo Aníbal Maria de França, o seu fundador, tem tudo a ver com essa história, né, Padre Guido? Sim. Eu não sei se podemos dizer em 2 minutinhos. Vamos fazer o seguinte, Padre Guido. Vamos deixar o senhor completar a história depois do intervalo, que a gente precisa fazer um intervalo agora. Sim. Na volta o senhor começa contando essa história. Perfeito. Por que a Melânia, né, essa garotinha que viu Nossa Senhora em La Salette,
né? Qual é a relação dela com Santo Aníbal Maria de França, o fundador da Ordem dos Rogacionistas, a Congregação dos Rogacionistas, da qual o Padre Guido faz parte, né? Como é que foi a etapa final da vida dela? Imediatamente no próximo bloco o senhor responde, por gentileza. Certo. Só antes, lembrando, Padre Guido, como eu havia imaginado, muitas pessoas estão mandando, aliás, as pessoas que estão ligando aqui para a gente participarão de um sorteio de um livro, dá tempo, você pode ir ligando, para deixar seu nome para participar do sorteio desse livro, Restaurados no Sangue do Cordeiro, sortearemos no final do programa. Muitas pessoas, Padre Guido, estão mandando felicitações, né, parabenizando o senhor pelo aniversário de 45 anos de sacerdócio, como a Maria Madalena Beraldo de Serra Negra, a Ana Maria Urioste, acho que é isso, que mandou um e-mail aqui pra gente, Nívia Alves Barbosa de Esperança, na Paraíba, Maria Cristina de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, Maria Socorro Bento Avezani de Santa Cruz das Palmeiras, Ana Maria de Almeida de Paulínia, o Benedito Lourenço de Faria, de Camanducaia, Minas Gerais, Georgette Catarina Mendes, de Volta Redonda, Rio de Janeiro, enfim. Muitas pessoas mandando aqui parabéns ao senhor, dizendo que gostam muito do programa. Os nossos telespectadores são bem carinhosos com a gente, sempre mandam mensagens aqui de incentivo, de carinho, de oração. E a gente conta mesmo os corações dos nossos amigos telespectadores. Então, só para lembrar como a gente imaginava que essas mensagens chegariam, Padre Guido. Mas dá tempo com calma, então, no bloco seguinte, Padre Guido, só contar essa história e ainda a gente pode aprender um pouco mais ainda sobre esses detalhes relacionados à Nossa Senhora de La Salette, né?